Olá, queridões! Estou aqui de novo com a mesma roupa no mesmo cantinho para fazer a terceira parte do vídeo para você poder assistir aí picado e não querer morrer de tédio, para falar da última parte do nosso curso de filosofia do bimestre, que é o positivismo do Augusto Comte. Esse vai ser rapidinho, né? Bom, o Comte, diferente do Rousseau e do Hegel, ele é um cara que vai viver a maior parte do século XIX que os outros dois que a gente citou. Então ele está acompanhando o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento científico, técnico, ainda mais do que o Hegel e o Rousseau. E diferente do Rousseau, que tinha uma certa resistência a todas essas transformações que a vida industrial está trazendo, a essa ideia de a ciência como absoluta, e por isso ele vai, de certa forma, se resgatar um pouco de valores mais tradicionais, ou idealizar alguns valores como tradicionais, com o movimento romântico, ou do Hegel, que está preocupado em compreender uma metafísica de explicação de organização do mundo, de desenvolvimento da espécie humana. O Comte, ele está muito mais preso às convicções, vamos dizer assim, materiais. Comte não vai pensar numa metafísica, ele não quer explicar como é que se dá o processo de desenvolvimento de consciência, como o Hegel busca, né, que é um dos últimos filósofos a buscar esse resgate de compreender a consciência que tinha lá na Grécia. O Comte quer entender, do ponto de vista objetivo, como o conhecimento científico pode transformar a organização das sociedades. E aí, para isso, ele vai se fundamentar nas ciências exatas. A gente está vivendo um período do racionalismo, um período em que tudo precisa ser chancelado por um estudo, por um argumento científico, por uma comprovação, né? Por um modelo matemático, uma fórmula física, algo que seja imutável e que seja perene, né? Permanente. Bom, ele vai então tentar trazer as experiências do campo das ciências exatas para estudar as sociedades e vai dar origem à sociologia através disso. O que busca o Comte nesse esforço dele? Importante se lembrar que a gente falou lá do Hegel comenta no espírito do tempo, né? O conhecimento ou espírito absoluto é o resultado da evolução de um processo que vai do conhecimento do eu, conhecimento subjetivo, para o conhecimento objetivo, que é o conhecimento da sociedade, e quando a gente consegue ligar esses dois e compreender que existe mais do que eu, você e os outros, né, existe um todo, a gente chega ao conhecimento absoluto. Então, para que se desenvolva o conhecimento, precisa haver essa interação com a sociedade, precisa haver não só com a sua sociedade, mas com outras sociedades, e daí que você vai extrair seu conhecimento. Você não pode tirar um conhecimento do nada, né? Você chegar um momento eureka e pá, você vai desenvolver sozinho uma coisa brilhante que não tem nada parecido na Terra. Isso aí não existe. Você sempre vai partir de algum pressuposto, de alguma premissa básica, de algum conhecimento anterior, né? Então, para o Comte, o que vai importar aqui das sociedades é usar o conhecimento. Até me perdi um pouco. O homem é sim, um fruto do seu tempo, ele só conhece aquilo que lhe é dado saber pelo convívio que ele tem, pelas sociedades que com ele tem contato, pela cultura na qual ele está inserido. O Conde está inserido numa cultura extremamente mecanizada, extremamente cientificista, extremamente racional, e a partir desse ponto sempre de uma lógica racional, de uma causa e uma consequência objetivas e, de certa forma, universais, né, que valem para todos os tipos de cultura, todos os tipos de povos, que ele vai formular a ideia de sociologia dele. Então, a primeira coisa que ele vai sofrer um certo abalo em relação a isso é que ele vive na França num período conturbado da história francesa. Ele está passando ali a era napoleônica, as disputas entre os modelos republicanos, o modelo monarquista, surge também aí o movimento comunista, os liberais, os anarquistas. Então há um grande caos na França, diversas correntes diferentes estão tentando se impor, e enquanto tudo isso está acontecendo, está rolando uma intensa modernização das maneiras de produzir riqueza
e de organizar as sociedades e a divisão do trabalho. E aí, para o Comte, toda essa confusão que acontece desde o final da Revolução Francesa, né? Quando a Revolução Francesa rompe com os valores do antigo regime, que tinha as suas determinações e a sua hierarquia social muito bem definida, ela não tem um modelo para substituir, ela não tem, vamos dizer assim, um sketch pronto, né? Olha, a gente substituiu o rei e a partir de agora a sociedade vai ser comandada da seguinte forma, na seguinte hierarquia. Isso ainda não existia, tanto que os grupos estão brigando, estão em conflito constante para conseguir impor-se um sobre o outro. E isso para o Comte é visto como algo terrível, algo que vai gerar um caos social inevitável e, portanto, é preciso criar formas de organizar a sociedade, formas objetivas, formas que sejam impostas, positivas e objetivas, para conter a sociedade do caos. E a única forma de fazer isso é, de certa forma, impondo uma nova hierarquia. Então, por isso o Comte também acaba sendo muito associado a uma ideia de conservadorismo, né? Porque ele acaba se aliando à ideia de que era melhor no tempo do antigo regime, no tempo da monarquia, porque você tinha uma norma estabelecida, todo mundo sabia o que fazer, como fazer, por que fazer, todo mundo sabia o seu espaço social, e a partir do momento que você tem o processo revolucionário, isso se perde. Então, de certa forma, ele é a favor desse Estado que se impõe e que determina as condições de vida das pessoas, né? Para isso, ele vai fazer uma espécie de utilização da história para justificar o ponto de vista dele. E aí ele vai dividir a história da humanidade em 3 tipos principais de organização social. O primeiro deles é o teológico. São as primeiras sociedades, o homem lá, bonitinho, se forma, se organiza em sociedade, e para que ele possa manter algum tipo de ordem nesse coletivo, ele vai inventar os deuses. Então, os deuses vão dar as normas das primeiras sociedades. O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Pega a Bíblia e o Velho Testamento e você vai ver isso aí. Deus vai dizer para você o que você pode comer, como você deve comer, como é que você deve dormir, como é que você deve se vestir, e o que você deve fazer na sua vida privada, ética, do ponto de vista social, como é que você deve proceder do ponto de vista das atividades econômicas. Então, Deus vai dar, ou deuses, né, dependendo da sua cultura, vão determinar uma espécie de código social, que pode e o que não pode ser feito. Desse estágio que ele vai chamar de teológico, né, a gente evolui, ou as sociedades evoluíram, para um estado que ele chama de metafísico, em que os deuses começam a perder um pouco dessa importância, não são mais sociedades pura e simplesmente explicadas e organizadas pelas vontades dos deuses, mas que ainda tem um traço de algo subjetivo, né? Então, por exemplo, quando você tenta explicar alguma coisa sem que você possa trazer uma explicação cronológica, racional e testável, você explica, sei lá, que você conseguiu... Vou pegar um exemplo bom. Todo mundo já assistiu o filme do Rock Balboa, né? O Rock é o cara que ele não é um grande boxeador, ele não tem boa técnica, ele não é bem treinado, ele não tem o soco mais forte da categoria, e mesmo assim ele vence todas as lutas. E aí você se pergunta objetivamente, como é que o cara que é mais velho, mais lento, mais fraco e menos técnico consegue vencer a luta diante do seu oponente mais preparado, mais jovem, com um repertório técnico melhor que ele? E aí a resposta vai ser com o temor e a fúria de sua paixão, com vontade, com dedicação, com garra, que são sempre coisas subjetivas, né? Você não pode medir garra, você não pode medir desejo, você não pode medir vontade, você não pode medir coragem. Então, todas essas qualidades subjetivas passam a explicar algo que a gente não tem como explicar. Aí, para pegar o exemplo do Rock é esse, né? Como é que o Rock ganha do Apollo se ele é um lutador inferior? E aí a gente explica com essa coisa da garra, da vontade, o olho do tigre, pá. Então, essa é a segunda forma de explicar a sociedade que ainda considera muito esses fatores empíricos, né, e subjetivos. E por fim, a gente chegaria a uma sociedade positiva, uma sociedade em que tudo segue normas e uma organização racional, pensada, explicada, categorizada. Então, sociedade positiva seria a sociedade em que
em tese, é a sociedade europeia, que é a sociedade que não precisa mais ter Deus para explicar a chuva, porque a ciência já faz isso. Não precisa de Deus para explicar o porquê que a colheita deu errado, porque a ciência já faz isso. Não precisa explicar por que tem o terremoto, com a explicação divina, porque a ciência explica isso. Então ela consegue dominar o meio natural através do seu próprio conhecimento científico e determinar normas de convivência para as sociedades, também de uma forma objetiva, né? Lógico que essa forma objetiva para o Comte, ela vai desconsiderar o que a gente chama hoje de contexto, né? ou de perfil, história social e tudo mais. Para o Comte, as sociedades têm que ser organizadas de um ponto de vista objetivo e positivo, que seria mais ou menos quem sabe manda, quem não sabe obedece. Ah, mas você não sabe porque você não teve a chance de estudar. Sinto muito. O cara que estudou está mais preparado que você e não posso fazer nada para você. Estude que você pode ainda alcançar alguma coisa na vida. Obrigado, tá? Valeu. Tá? Então, não tem essas justificativas, né? É uma sociedade bem meritocrática do ponto de vista de se entender, de se privilegiar os detentores do conhecimento científico, do conhecimento racional, do conhecimento técnico, mas que não está preocupada em mitigar desigualdades sociais ou promover uma inclusão das pessoas com uma espécie de universalização do conhecimento. Não é uma preocupação para a sociedade, segundo Comte, né? Então, o que precisa é haver uma norma, uma lei, uma regra que cada grupo tenha que seguir e que hajam sanções ou qualquer tipo de coerção para aqueles que burlarem essas normas. Porque se as normas começam a ser burladas, o contexto social acaba voltando para o caos. Então, até por esse ponto de vista dele, que ignora as desigualdades sociais, o Comte acabou sendo colocado como um autor autoritário, talvez, alguém mais aproximado do que chega a ser anacrônico para a ideia de desenvolvimento do período que ele está vivendo, que são os déspotas, né? Que são aqueles reis que governam com mão de ferro e controle absoluto da vida social. Em contrapartida, estão desenvolvendo a indústria, a técnica, o conhecimento racional em algumas partes dos seus territórios. Então, para o Comte, é mais ou menos essa a ideia de desenvolvimento. Sociedades evoluem gradativamente, e aí evoluem no ponto de qualificação mesmo, né? Das mais técnicas e científicas, que são o topo, elas podem regredir para menos técnicas, menos científicas, com menor domínio sobre o espaço físico que eles ocupam. Tá? Então é mais ou menos essa a teoria que o Comte vai dizer. E aí, só para a gente capitular, essa aqui é a parte da justificativa das teorias de darwinismo social, né? Sociedades menos desenvolvidas são inferiores, sociedades mais desenvolvidas do ponto de vista técnico, racional e científico são mais evoluídas, pessoas com maior capacidade cognitiva, maior conhecimento técnico, cognitivo, científico, merecem mais coisas do que aquelas que têm menos conhecimento. Então é mais ou menos essa a teoria que o Comte vai trazer aqui pra gente. Beleza? Obrigado, senhores. Qualquer dúvida, manda um chat, liga, manda um telegrama e eu vou respondendo vocês da forma que for mais conveniente. Não esqueçam que a gente está em final de bimestre e entreguem as atividades pelo amor de Atena, porque eu quero que todos vocês caiam fora esse ano, tá? Beijocas até aquele dia.